Para exemplificar a utilização do método dos mínimos quadrados, nós vamos retomar o problema que nós usamos no tutorial de lei de potência, que é aquele problema do número de casos da Covid no Brasil. Então, se vocês lembram, nós tínhamos mostrado que a partir dessa tabela, construindo um gráfico na escala log-log, era observado que o comportamento do número de casos com o tempo nos últimos 5 pontos se comportava na escala log-log de forma praticamente linear. Nós usamos isso justamente para estimar qual era a lei de potência que governava esses casos aqui, traçando numa escala log-log uma reta na base do ajuste manual e calculando os coeficientes dessa reta. Então, nós vamos agora calcular exatamente esses coeficientes e desenhar a reta exatamente calculada através do método dos mínimos quadrados, como mostrado na sequência desse vídeo. Usando então a tabela do número de casos de Covid em função do número de dias, nós vamos, por fins didáticos, incluir um erro na contagem do número de casos, assumindo que esse erro é da ordem de 0,1% do número de casos nominais. Então, sendo assim, aquela tabela original que nós tínhamos usado antes, a variável n, que é o número de casos por dia, terá um erro que vai variar de dia a dia, uma taxa de 0,1% de cada um desses valores, ou seja, nós temos esses números aqui. Bom, nós tínhamos visto que esses pontos eles se alinhavam numa reta, os últimos 5 pontos, numa escala log-log. Essa escala log-log é obtida se nós considerarmos uma variável x, que vai ser igual ao logaritmo do número de dias, e uma variável y, que é o logaritmo do número de casos. Bom, eu quero também calcular o erro do y que eu vou usar nos meus cálculos do método dos mínimos quadrados. Então, esse erro vai ser obtido através da propagação. Então, lembrando que como y depende de n, através dessa função, o erro do y ao quadrado será igual à derivada de y com relação a n ao quadrado vezes o erro do n ao quadrado. Então, a derivada do logaritmo com relação a n é 1 sobre n, então aqui eu vou ter 1 sobre n quadrado, vezes o erro do n ao quadrado. Portanto, o erro da variável y será igual ao erro do n dividido pelo próprio n. Sendo assim, nós temos essa segunda tabela aqui, onde já aparecem os valores de x, y e do erro do y, com o cálculo da propagação. Okay? E agora nós vamos construir uma outra tabela para aplicar, para calcular os termos que nós vamos usar no método dos mínimos quadrados, que é essa tabela aqui, onde aqui eu vou ter cada um dos pontos. Então aqui eu tenho 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou deixar essa última linha para soma de todos esses valores. Tá? Aqui eu vou ter os valores de x, 3,40, 3,81, 4,09, 4,32, 4,55. Aqui eu tenho os y, já com a transformação log-log feita, então 7,51, 8,74, 9,54, 10,20 e 10,91. Ainda eu tenho o erro do y, que nós calculamos através da propagação, 0,07, 0,14, 0,23, 0,36 e 0,58. Agora vai começar os
Nossos cálculos vão realmente começar agora. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o ômega, que é 1 sobre o erro do y quadrado. Né? Lembrando aqui, vamos deixar isso explícito, talvez, que esse ômega é 1 sobre o ΔY ao quadrado. Então, eu preciso pegar esse termo, elevar ao quadrado e invertê-lo. Vamos fazer isso. Cada um deles, ok? Então, temos 0,07 elevado a menos 2. Isso resulta em 240. Vou colocar aqui 240,1. Aí, bom, então nós vamos continuar fazendo isso para os demais. Bom, muito bem, agora que a gente tem os valores do ômega, vamos continuar a preencher essa tabela calculando o ômega x, que seria pegar esse valor e multiplicar pelo valor do x, para cada um desses pontos. E agora nós vamos preencher as outras colunas seguindo essa mesma prescrição para cada ponto. Então agora vamos multiplicar ômega vezes y e assim sucessivamente. Então vamos lá.
Agora que a gente já preencheu todas as colunas da tabela, vamos somar aquelas que nos interessam. Ou seja, soma do ômega, ômega x, ômega y, ômega xy, ômega x quadrado. Essas outras aqui não nos interessam somar. Então, vamos seguir fazendo isso. Bom, depois de ter feito as somas dos termos, que é a soma do ômega, a soma de ômega x, ômega y, ômega xy e ômega x quadrado, nós vamos agora usar as expressões que foram mostradas na aula e que vocês podem encontrar também na apostila do curso, para determinar os valores de A, o erro do A, B e o erro do B. Bom, a gente começa exatamente escrevendo o valor do fator delta, que aparece em todas essas expressões, e substituindo esses números aqui, nós vamos encontrar um delta que vale 7.017,80 aproximadamente, tá? Já o valor do A será 2,954 com um erro, tá? Então aqui já tirando a raiz quadrada, o delta A como sendo 0,21. Muito bem. Além disso, o B resulta ser menos 2,533, enquanto que o seu erro, delta B, será 0,758. Então, com esses valores aqui, nós podemos expressar finalmente, na forma padrão, o valor do A, como sendo... Então, vamos olhar aqui para o erro total do A, 0,213, dois algarismos significativos. Eu dispenso 3, então fica 0,21. Duas casas decimais. E, portanto, o valor principal com duas casas decimais, duas. 4 seria o primeiro a jogar fora, então fica mesmo 2,95. Enquanto que o B vai ter um erro 0,758, então cancela, corta a partir do 8, então arredondo para 0,76, duas casas decimais, valor principal com duas casas decimais também, menos 2,53. Então, esses são os valores de A e de B, que serão as constantes para o coeficiente angular e o coeficiente linear da nossa reta. Na sequência, a gente vai mostrar, em cima desses dados, como desenhar a reta representada por esses valores. Bom, para terminar, nós temos aqui de novo o gráfico que nós já temos usado como exemplo quando discutimos a lei de potência. Então, é o gráfico do logaritmo do número de dias pelo logaritmo do número de casos. Os pontos marcados com a escala apropriada, como nós já tínhamos discutido antes. E agora eu vou desenhar a reta obtida pelo ajuste dos mínimos quadrados. E para fazer isso é simples. Eu tenho os valores de A e de B, e eu vou usar a equação da reta, y igual a x mais b, e substituir dois valores de x que eu vou escolher, marcar dois pontos aqui e juntar esses dois pontos. Então, posso pegar, por exemplo, o ponto 3,6, substituo na equação y igual a ax mais b, com os valores de a e de b que eu calculei, e daí eu vou conseguir achar, então, se eu substituir 3,6, o resultado é 8,10, então isso significa um ponto marcado aqui, mais ou menos. Tá? E o outro ponto que eu escolhi foi x igual a 4, também substituo na equação com os valores de a e b que eu conheço.
E o resultado dá 9,28. Então, 9,28 eu teria alguma coisa como um ponto aqui é 9,25, mais ou menos aqui. Pronto. E agora basta pegar uma régua e passar a reta que cruza justamente esses dois pontos. Pronto. Aí está. Essa, então, é a reta que melhor ajusta os pontos, minimizando a distância entre eles, entre os pontos e a curva que eu calculei. Okay? Então, é assim que o método dos mínimos quadrados funciona. E agora eu tenho uma forma determinística de encontrar a reta que eu vou desenhar, que vai servir como ajuste aos meus pontos.